A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor é de Jesus. Bom dia, povo de Deus, povo bom, chegando aqui nesse domingo abençoado, primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor. Hoje, um dia especial. Especial por quê? Porque nós estamos aqui. Nos foi conferido, nos foi dado esse dia para mais uma vez termos a oportunidade de sermos melhor. Para mais uma vez termos a oportunidade de louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Para termos a oportunidade de honrar, de adorar aquele que nos salvou, aquele que nos salva todos os dias. Aquele que vem nos ensinar através da sua palavra todos os dias, aquele que morreu na cruz por nós. E hoje é um dia para você participar da Santa Missa, hoje é um dia para você comungar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é um dia para pedirmos perdão e também para perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Porque na oração do Pai Nosso está dizendo: perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então que você possa, nesse domingo, primeiro dia da semana, um dia de reflexão, um dia de descanso, um dia de lazer, de fazer o que você gosta, os seus desejos, as suas coisas que você faz no domingo com retidão, é de estar com a família, é passear, é descansar, é dormir, é assistir seu filme preferido, é ir para a praia, seja o que você gosta, você faz hoje. Né? Aqueles que só têm hoje mesmo, principalmente, né? Os que já estão aposentados têm a semana toda para fazer o que gostam. Trabalharam muito, ajudaram muito o país, né? Agora estão tendo o seu descanso merecido. Mas dizer a vocês hoje que nesse domingo você possa pensar, principalmente naqueles que estão abandonados, naquelas crianças, naquelas mulheres que estão morrendo na guerra, naquelas crianças que estão sendo assassinadas diariamente lá na Palestina. Todo dia a gente vê falar: o ataque de hoje matou 70 crianças, o ataque de ontem matou 20 crianças. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, como o mundo precisa de oração, como o mundo precisa cessar as guerras, onde os mais frágeis, os mais debilitados, os mais vulneráveis são mais atingidos, principalmente mulheres e crianças. Que a gente possa colocar hoje, domingo, dia do Senhor, essa causa em oração, pedir com muita força para que cessem essas guerras que atacam e matam os nossos jovens e as nossas crianças. E o evangelho de hoje, nesse dia 25 de maio do ano da graça de 2025, é o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 23 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasses, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora,
antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acreditais. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que o Evangelho começa hoje com uma frase muito bonita, uma revelação muito bonita, uma revelação importante. Quando Jesus diz aqui: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Vocês já perceberam, meus irmãos e minhas irmãs, que tem gente que tem uma áurea tão boa, tem um semblante tão bom, tem uma presença tão boa, que a gente sente a presença de Deus nessa pessoa. Tenho certeza que você já sentiu isso em alguém. Quando a pessoa é do bem, é da paz, é sem rancor, é sem ódio, é sem maldade, as pessoas dizem: essa pessoa tem um espírito elevado. A gente precisa identificar, a gente precisa observar essas pessoas. Porque a palavra de Deus diz: eu e meu Pai faremos morada nele. Porque a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Senhor. Nós somos o corpo, é o templo do Espírito Santo. Mas para isso é preciso que a gente se deixe contaminar pelo amor, pela paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos pessoas amarguradas, azedas, tóxicas, cheias de espinhos. Essa pessoa ainda não se permitiu absorver a bondade, o amor, a caridade, a misericórdia. Dificuldades nós todos temos. Provocações temos todos os dias. Falsidades, calúnias, quem nunca recebeu? Mas tem pessoas que conseguem tirar isso de letra. Tem pessoas que não se deixam intimidar por essas pequenas coisas. Tem pessoas que são maiores do que isso. E às vezes as pessoas vão lá pedir desculpas, pedir perdão, e essa pessoa diz: mas o que foi que houve? Eu nem me lembrava mais disso. Do que se trata? Nunca nem me incomodei com isso. Essas pessoas, elas têm um Deus, que é o nosso Deus. Elas têm Deus no coração. Essas pessoas transmitem paz, essas pessoas transmitem amor, essas pessoas transmitem tranquilidade. Elas não se apavoram, elas não se perturbam com essas coisas do mundo. E o Evangelho está dizendo aqui que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito, o Espírito Santo. Quando nós estamos voltados para a oração, com o joelho no chão, quando nós vamos no sacrário adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós vamos lá, colocamos o joelho no chão e pedimos perdão, o Espírito Santo está em nós. E ele nos recorda tudo o que Jesus nos disse e até hoje vem nos dizendo, né? E ele continua dizendo aqui: vou, mas voltarei a vós. Vou, mas voltarei a vós. Então, como está escrito em várias profecias, quando está escrito em vários evangelhos, como está escrito pelos profetas, antes mesmo de Jesus vir, ele voltará para separar os cabritos das ovelhas, para separar o joio do trigo. Porque é assim que funciona, meus irmãos. Enquanto nós estamos vivos aqui nesse mundo, nós temos o livre arbítrio, nós temos a livre decisão. Podemos escolher e fazermos o que quisermos, mas também temos que observar as consequências. As consequências boas e as consequências ruins. Muitas vezes nós encontramos irmãos e irmãs que plantam, mas quando a colheita chega, ficam sem saber do que se trata. Quando a colheita chega, diz: eu não plantei isso, não se recorda mais da plantação.
E o Evangelho vem todos os dias nos alertar. Eu voltarei, eu voltarei. E às vezes nós vivemos, meus irmãos e minhas irmãs, como se esse dia nunca fosse chegar. Mas chega. Você pode ter 10 anos, 20, 30, 50, 60, 70, mas todo mundo vai ter o seu dia de prestação de contas. Por isso que nós temos que estar atentos, né? Temos que estar com nossas lâmpadas acesas, para quando o noivo chegar, a gente estar preparado. Ninguém acende uma lâmpada, uma vela, para colocar debaixo da mesa. Não, essa lâmpada é acesa, essa vela é acesa, para colocar em cima e iluminar todo o ambiente. E quando é que essa lâmpada é acesa, essa luz é acesa? É do nosso batismo. Você, eu, que fomos batizados, recebemos a luz do Espírito Santo. Fomos enviados para ser a luz e o sal da terra. E a palavra de Deus diz o quê? Se tu for insosso, eu te vomitarei. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ser firmes, fortes, o sal da terra. Temos que viver com alegria, com decisão, e enfrentarmos as dificuldades e também enfrentarmos as missões que recebemos na sociedade, na família, na igreja e darmos de conta. Você já viu falar aquela pessoa que diz assim: fulano, vamos fazer isso? Não, hoje não. Vamos trabalhar? Não, não estou com vontade não. Vamos estudar? Não, também não quero não. Não quer estudar, não quer trabalhar, não quer casar, não quer ter filho, não quer nada. É a geração neném, né? Nem trabalha nem estuda. Então essa pessoa é uma pessoa insossa. Ela não tem sal, não tem graça, não tem vida. Ela está viva, mas está como uma planta, vegetando. Ela não tem um objetivo, ela não tem um compromisso, ela não tem compromisso consigo mesma, ela não tem compromisso com o trabalho, não tem compromisso com a igreja, com o nosso Senhor Jesus Cristo, não tem compromisso com a família. Ela quer que alguém esteja ali, sempre trazendo as coisas na mão dela, né? Ela quer um teto, ela quer um lar, ela quer um alimento, mas que os outros providenciem. Ela não quer crescer, ela não quer ser responsável. Então, o Evangelho também diz, né? Aquele que não quer trabalhar, também que não coma. Devemos levar isso ao pé da letra? Não, mas devemos sempre orientar nossos filhos, nossos familiares, que estão com perfeita saúde, que estão na juventude, que tem que se orientar na vida, né? Então, que a gente atente para o Evangelho de hoje, quando ele termina dizendo: disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus vem alertando, né? Tudo o que ia acontecer com ele e o que vai acontecer também com todos nós. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.